Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Iniciando aqui mais um vídeo, Daniel Freitas aqui. Então, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a interface de áudio, a minha interface de áudio aqui do estúdio, certo? Ela é a interface principal que eu tenho aqui. Eu tenho outras interfaces também que eu uso para projetos menores e outro tipo de gravação, mas ela é a minha interface principal, onde eu gravo grande parte dos projetos do estúdio, enfim. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like no vídeo aí para incentivar a gente a continuar falando aqui dos equipamentos e dando um feedback aqui para vocês um pouquinho sobre o que a gente acha dos equipamentos e dando uma luz aí para a galera que está montando ou quer montar o seu home studio, beleza? Na descrição também está as minhas redes sociais, tanto do HW Studio quanto o meu Instagram pessoal, beleza? Quem puder seguir lá, dá uma força, beleza? Bora lá então. Bom, eu vou falar aqui alguns pontos da interface que eu acho importante destacar, certo? Começando aqui já, desculpe, pelo valor. Na época que eu comprei ela, eu paguei, se eu não me engano, acho que foi 3 mil, tipo, cravadinho. Se não foi até menos, tá? Que ela chegou no Brasil por volta de uns 2.800 por aí. Era a mais barata que eu vi no mercado. O pessoal até não gostava muito dela porque o software da Tascam não era muito bom. Até esqueci até de comentar o modelo da interface, né? Essa Tascam é o S168, certo? É muito boa na minha opinião, mas como abri o parênteses, né, o valor que eu paguei nela era bem inferior a esse, praticamente R$ 1.500 a menos do que ela está sendo vendida hoje em dia. Ela vale isso tudo? Bom, dentro das proporções do mercado, eu vou falar que ela vale, tá? Mesmo ela estando mais cara, você não vai encontrar nada próximo ao que ela faz nessa faixa de preço. Essa é a visão que eu tenho sobre ela. Na verdade, ela tem muito recurso até pela faixa de preço, que ela é praticamente uma mesa de som, tá? Por mais que você tenha que usar ela com o computador, ela não funciona sozinha para ter os drives e ter o software e tal. Ela é uma mesa de som praticamente, porque ela tem compressor, tem equalizador, enfim, tem uma série de processamento de áudio que ajudam. Não tem efeitos, tá? O pessoal às vezes vende ela falando que tem reverb, tem um monte de coisa de mesa de som mesmo, mas não tem esse tipo de efeito. Tem compressor, gate, acho que equalizador e expander. Deixa eu abrir o drive dele aqui, ó, só para vocês verem como é que ele é. É esse aqui, ó. Então, aqui tá vendo que eu estou usando um dos canais, né? Para fazer a captação do áudio aqui. E aí ela tem todas essas partes aqui de processamento de áudio. Então tem um equalizador aqui e um compressor, na verdade. Não tem o gate, acabei me confundindo aqui, certo? Compressor e equalizador, que já é, tipo, o ideal, assim, para quem vai fazer uma mixagem básica, tá? O reverb é importante? Mas com um compressor e com um equalizador você já consegue fazer uma mixagem bem interessante. Vamos lá, sobre as especificações dela, travou aqui, ó. Bom, ela tem 16 canais de entrada. Uma observação importante é que ela tem 8 entradas XLR e 8 entradas P10 balanceado, aquele P10 estéreo. E o que acontece? As duas que vêm aqui na frente, que são 8 XLR na frente, mais 2, elas têm, mais 2 P10, né? Essas entradas têm, como é que fala? Pré-amplificador. Ela tem um boost a mais, né? Ela tem um pré-amplificadorzinho para dar mais volume no canal de entrada, que são essas daqui que estão aqui na frente. Você até consegue controlar ela para ser nível de instrumento ou nível de linha para entrada, certo? E ela tem todas essas 10 de entrada, né, que são 8 XLR mais 2 P10. Todas elas têm o fader, né, o potenciômetrozinho ali, na verdade, para regulagem de ganho de entrada, certo? Que é diferente do que aquilo que está aqui na mesinha, tá? Posso até deixar ela aberta na mesinha aqui, ó, que eu digo. Isso aqui é o volume, tá? Não é o ganho, então não tem nada a ver isso daqui com aquilo lá. Beleza? Só para não confundir. Então eu mexi aqui, não tem a ver com o volume de entrada lá.
no ganho de entrada. Pode ter a ver dependendo da aplicação que você faça. Talvez se você for usá-la só como mesa, provavelmente os dois vão se somar ali. Mas como interface de áudio, os dois não funcionam juntos, né? Aquilo é o ganho e isso aqui é como se fosse uma espécie de volume. Por mais que ele apareça aqui, às vezes como ganho, dependendo da aplicação, como eu falei. Caso você for ligar ela direto como mesa de som, talvez sem passar por uma DAW, enfim. Aqui eu estou passando pelo Reaper, então essa parte aqui desses comandos para mim eu praticamente nem utilizo, esses equalizadores e tal, porque eu prefiro os plugins pagos, enfim. Então é importante ter isso em mente. O que acontece então com essas entradas? Essas entradas vocês conseguem ligar microfones de qualquer tipo e dois instrumentos em linha aqui, que já com volume de instrumento, no caso, que ele dá um boostzinho a mais, né? Tem um volume um pouco mais alto. Pode ser um violão, enfim, o que quiser. E atrás dela, ela tem mais 6 entradas em nível de linha. E essas entradas não tem potenciômetro, não tem controle de volume, digamos assim, resumidamente, tá? Seria controle de ganho, para ser mais específico, mas para leigos, vamos pensar em controle de volume. O que isso significa? Que do jeito que você ligar o som lá atrás, ele vai ser. Pelo menos eu não achei no manual dela uma forma de controlar isso. Por exemplo, vamos supor que eu estou tocando um teclado e eu liguei ela nos últimos 2 canais aqui, no 15 e 16, aqui, ó. Isso daqui controla o volume que ela é mandada para a mesa, tá? O volume que é mandado para a mesa. Mas não influencia diretamente no volume da interface. Como assim? Lembra que eu falei? Ela é uma mesa de som também, né? Então você pode simplesmente ligar no canal dela e não abrir nenhuma DAW. E aí controla os volumes todo por aqui. Ok, lindo, maravilhoso. Quando ela abre na DAW, esse volume aqui, ele não funciona mais, certo? Pelo menos não como ele deveria funcionar. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o piano para vocês escutarem, ó. Deixa eu habilitar. Hum, 15 e 16. Aqui, ó. Então, som de órgão aqui. Não importa o som, tá? É só para vocês verem. Então, o som tá entrando. Ok? O que acontece? Observa que o volume aqui tá aberto, né? Do canal. Mesmo que eu zero ele, ó, o som continua entrando. Porque esse aqui não é o ganho de entrada. Esse aqui é o ganho como se eu fosse mandando para a mesa, ou o volume da mesa em si. Como eu falei, essa aplicação disso daqui eu não achei muito útil para mim, porque eu sempre passo por uma DAW, certo? No caso o Reaper aqui. Mas quem faz uso dela diretamente como mesa, pode ser que seja útil. Enfim, eu também não sei explicar o quanto ela é funcional como mesa, tá? Eu não uso ela assim, eu só gravo realmente no Reaper. Então, aí talvez seria o caso de pesquisar um pouco mais. Mas nunca vi ninguém usando e nem indicando. Então, não sei o quanto seria funcional. Vocês têm mesas no mercado que é mais ou menos essa faixa de preço, né? E que talvez entregue algo de uma forma mais simples, sem precisar de ter um computador, ou se funciona com iPad, por exemplo, ela só vai funcionar realmente com o computador. Algumas mesas funcionam com notebook, enfim, com um tablet, ou com um MacBook, ou com um iPad, com dispositivos um pouco mais fáceis de manusear e de carregar. Esse drive que eu achei dela aparentemente só funciona, ou funciona melhor no PC, tá? Não no PC em si, mas no computador em si, sem ser em algo touch, digamos assim, touchscreen, né, que fala, acho que é esse o termo, enfim, esqueci. Mas, dando sequência, eu acho que a aplicação dela ideal é como interface, como mesa de som. Não posso indicar porque não senti firmeza e acho que também ela não é 100% feita para isso, por mais que tenha alguns recursos disso, certo? De mesa. Enfim, voltando aqui. Então, o que acontece com essas entradas de linha da parte de trás? Elas têm um volume fixo, um ganho fixo de entrada. Então, você não consegue controlar o quanto vai entrar de sinal dentro dela. Então, por exemplo, ó, aqui no meu Reaper,
tá entrando um volume, certo? Do teclado. Eu não consigo na interface, em nenhum local, abaixar ou aumentar esse volume. Se tiver alto ou baixo, eu tenho que fazer regulagem pelo próprio instrumento, certo? Então, instrumentos que não tem muito punch de saída, nesses canais da parte de trás dela, vão entrar em volume de linha, em nível de linha. Então, eles não vão entrar com um sinal muito alto. O que, que vai acontecer? Não vai gravar com um bom sinal, certo? Ele vai ficar baixo. E aí que seria o ideal? Você tem um pré-amplificador externo para você amplificar o sinal antes de entrar lá, certo? Então essa é uma observação que eu coloco, porque o pessoal fala, nossa, as entradas digitais são baixinhas, onde que aumenta o volume? Então, elas são baixinhas, elas são nível de linha, então elas não têm pré-amplificador e elas são com volume de ganho fixo ali, do volume da linha mesmo, então, enfim, certo? É uma observação que eu acho legal deixar claro, porque aí depois o pessoal acaba, sei lá, tentando ligar um violão lá atrás. Vai ficar extremamente baixo, tá? Dependendo do violão e do captador, às vezes ele tem um boost a mais, enfim, funciona. Mas, pelo menos no meu que eu testei, não ficou bom o violão. O teclado já funciona porque você consegue regular o ganho de saída dele, você consegue ter mais opções. Mas, violão, guitarra, o que for ligar direto em linha, não indico usar essas 6 de trás. É legal usar instrumentos que já tenham essa pré-amplificação de saída, como por exemplo pedaleira de guitarra já tem, o próprio teclado, enfim, ok? Vamos lá. Sobre as saídas de fone, ou saídas de linha, enfim, qualquer tipo de saída que ela oferece. Ela tem 8 canais de saídas. Lembrando que o 1 e o 2 é o LR, o principal, né? Então, o 1 e o 2 ele é espelhado para o fone de ouvido. Então, o que é o canal da frente aqui, né? Que é esse daqui da frente. Tá aqui no cantinho, não sei se vai chegar. Não chega até lá, mas enfim. É o canal do fone. Então, a 1 e a 2, saída 1 e 2, é onde é mandado para o fone também. Todas as outras são individuais, vocês conseguem controlar elas, indicar para saídas, enfim, ela aparece todas ali direitinho, sem problemas. O drive dela não é ruim, tinha muita gente reclamando, falando que ela dava erro, ou que ela tinha problema, enfim, nunca tive nenhum problema assim, muito grande com ela, ou problemas com ela que eu nunca tive em outra interface. São sempre alguns probleminhas meio que normais de interface, por exemplo, quando você pendura muito plugin, ela começa a dar, clipar que eu digo daqueles clockzinho, né? Mas aí é mais em relação ao computador do que mesmo à interface. E uma coisa estranha que ela tem, que quando usa o YouTube junto com uma DAW, ela faz um paralelo, então ela corta um dos dois, tá? Eu tinha uma Behring que não fazia isso, na verdade eu tenho uma Behring que não faz isso, que é a OMC404. Ela funciona os dois ao mesmo tempo. Agora ela corta, então eu só consigo usar ou a DAW aberta ou o YouTube. O YouTube ou qualquer tipo de música que vem externo, ela não consegue balancear os dois sons ao mesmo tempo. Já procurei em configuração e um monte de coisa, mas nunca achei nada do tipo. Mas ela é bem funcional assim. E também, eu não sei se é quando ela esquenta ou se... Não sei, quando o computador esquenta, mas começa a ter uns clockzinhos quando você escuta música no YouTube, como se fosse um erro de drive ali. Mas aí quando você reloga o drive, aí ele para e aí fica funcionando normal, certo? Tem algumas observações aí que me deu dor de cabeça com ela, porque eu tava escutando música às vezes, aí eu, caramba, que estalinho chato, será que é na gravação da música? Aí eu ia ver, não, era interface, eu desligava ela ou relogava o drive no computador e perfeito, funcionava. Mas aí, até eu descobrir isso, demorou um tempinho. Beleza? Mas, como eu falei, dentro de tudo que ela oferece, dentro da faixa de preço, ela é muito boa para home studio, para estúdios, digamos assim, de médio porte até. Grande porte, provavelmente vai ter condição de comprar uma mesa de som, uma Midas, uma XR32, enfim, mas até 16 canais, a galera que não tem grana para comprar uma XR18 ou uma Wii24, essa interface aqui vai dar muito bom, certo? Você consegue gravar bateria, você consegue gravar uma banda. Já gravei banda ao vivo com ela, já gravei ensaio, já gravei projetos fora do meu estúdio, onde tive que carregar ela para fazer gravação. E já usei todos os 16 canais dela simultâneo. O computador tem que aguentar, né, também, não adianta forçar a barra. Mas ela responde muito bem. A questão de atraso e de qualidade dela é aquele padrão que está hoje em dia, né? Eu acho que ela grava em 32 bits também, se eu não me engano. E também 96 kHz, né? Mas
O padrão que o pessoal usa hoje em dia é 24/48 e isso ela entrega tranquilamente. Como eu falei, só não me recordo se ela realmente grava em 32/96. Eu acho que sim, tá? Aí teria que dar uma lidinha ali no manual, enfim. Mas o básico, ou o necessário para hoje, que é o 24 para hoje em dia, né? Que é 24 bits, 48 kHz, ela grava tranquilamente. Beleza, então, pessoal. Desculpa o tamanho do vídeo, ficou um pouco mais longo do que eu esperava que ficasse. Espero que tenha dado uma luz aí pro pessoal que vai comprar ou que pretende comprar uma interface. E uma observação importante é que depois eu vou mostrar num próximo vídeo como que eu faço para resolver a questão dos volumes do canal de trás, né? Porque como eu falei, os canais de linha eles não têm pré-amplificador, eles são nível de linha, são canal limpo, enfim. Tem um volume, resumidamente, mais baixo, um ganho mais baixo de entrada do que os outros canais, não tem como controlar isso. E um amplificador para microfone ou para canal, enfim, qualquer tipo de amplificador, é caro, né? Amplificador que eu digo que é um pré-amplificador, que você manda mais volume para o canal de entrada. Quem tiver interesse em pesquisar, depois pesquisa aí, para vocês terem uma ideia do que é um pré-amplificador de microfone, tá? Aí vocês vão entender mais do que eu estou falando. Mas, enfim, eu achei uma forma de resolver isso de um jeito um pouco mais barato, assim, certo? Eu vou mostrar em um próximo vídeo quando for apresentar um outro equipamento aqui do estúdio, que as duas trabalham vinculadinhas ali, certo? Então, para mim, essa foi a forma mais barata assim que eu consegui resolver esse problema de não conseguir controlar os volumes desses canais de trás na mão. Mas aí fica para um próximo vídeo, beleza? Espero por ter assistido, agradeço por ter assistido até aqui, errei a palavra aqui, perdão. E peço aí, como falei, reforçando aí para se inscrever no canal e deixar o like, beleza? Até o próximo vídeo.